E o assunto do quadro Cristo na Cidade de hoje são os podcasts. Vamos Juntos, disponível em várias plataformas online na internet. O material feito pela Articulação da Juventude Salesiana em Caetés, Pernambuco, auxilia jovens no crescimento espiritual. Quem conta mais sobre isso para a gente é o Tarek Cardoso. Vamos conferir. Caminhar só para trilhar uma vida de fé não é muito interessante. Bom mesmo é viver em comunidade como Jesus nos ensinou. E os podcasts Vamos Juntos, produzidos pela Articulação da Juventude Salesiana de Caetés, ligada à paróquia São João Bosco, no estado de Pernambuco, está permitindo que muitos jovens possam viver um processo de amadurecimento espiritual. O trabalho é acompanhado pelo Padre Antônio, que conta para nós como surgiu a iniciativa. Bom, a ideia do podcast surgiu a partir de uma necessidade pastoral de eu estar junto com os jovens. A questão é que, quando eu fui ordenado padre, agora em dezembro, e eu vim para cá, para essa comunidade, para essa paróquia São João Bosco, aqui em Abreu e Lima, a JS, que é a Articulação da Juventude Salesiana, nossa, aqui é muito animada. E os jovens estavam preocupados, e principalmente eu, né? Por causa da pandemia, não tinha como encontrar com eles para a gente fazer acontecer o movimento, né, da juventude nossa aqui paroquial. E de lives os meninos também já estavam saturados, então eles mesmos que me sugeriram a ideia de fazer podcast, né? Eu já tinha pensado em 2013 sobre uma proposta assim, mas como eu não tinha um público específico e eu não tinha encontrado ainda um tema, uma coisa sobre o que falar, eu fui deixando de lado, né? Eu disse, vou abraçar o que a missão mandar. E aí esse ano os próprios jovens solicitaram, né, essa atividade pastoral, que serve como uma formação para eles também, semanal. Já são mais de 30 edições de podcasts, ou seja, pequenas narrativas em áudio que tratam sobre assuntos relevantes. O Vamos Juntos aborda questões relacionadas à formação catequética e discussões sociais que fazem parte da realidade dos jovens. A ideia inicial era trazer, com a visão salesiana, vários temas específicos sobre a igreja, sobre formação dos jovens, mas acaba se tornando um desafio gostoso para mim, mas não deixa de ser um desafio, que é, toda semana eles me dizem sobre o que eles querem que eu fale para eles. As dúvidas que servem de suporte para a criação do conteúdo são apresentadas pelos próprios jovens, o que faz o Padre Antônio se sentir desafiado e ter muitas vezes de recorrer aos estudos para responder os questionamentos dos fiéis. E aí eles se sentem muito à vontade para falar comigo sobre qualquer assunto. Dúvidas que eles têm sobre fé. Alguns deles têm um tempo longo de caminhada, né? E às vezes não falam que tem alguma dúvida sobre uma questão básica da igreja, por exemplo. E aí comigo eles se sentem mais à vontade para falar isso. E eu vou também puxando alguns assuntos com eles, né? E aí a gente vai... De repente eles falam, padre, era bom falar sobre isso no podcast, era bom falar sobre aquilo no podcast. Aí a gente vai anotando a pauta e de acordo com... Também a gente vai pensando no tempo litúrgico, a gente vai pensando o que é que a igreja está pedindo nesse mês. Por exemplo, a gente falou em setembro, né, um pouquinho sobre o mês da Bíblia. A gente tocou sobre a questão também do Setembro Amarelo, que é uma coisa que não é uma proposta diretamente eclesial, mas tem tudo a ver com a proposta do Evangelho, né? A valorização da vida. Então eu chamei uma psicóloga, que inclusive foi minha psicóloga há muitos anos, amiga minha, a Simone, e ela veio, conversou com a gente sobre a questão do projeto de vida com os jovens. Agora, em outubro, a gente retratou uma experiência linda que a gente fez sobre as missões aqui na paróquia. Toda semana eu fui com eles fazer missão em alguma comunidade muito necessitada aqui da nossa paróquia, zona rural, área urbana, em comunidade periférica, tipo favela mesmo. A gente esteve lá, a gente tem uma comunidade inserida assim. E eu estava com eles lá, então eles fizeram um mini documentário semanal, filmando. E durante a semana eu chamava os participantes da missão, alguns missionários, junto com a pastoral familiar, que a gente colocou também junto, né, com eles na missão. Os podcasts estão disponíveis através de plataformas online na internet. Eles são lançados semanalmente e são retransmitidos também em algumas emissoras de rádio do estado do Pernambuco. Nosso podcast é lançado toda quinta-feira. Então eu edito ele, eu e os meninos, a gente edita ele na terça ou na quarta, e na quinta-feira de madrugada ele já está no ar. E está em todas as plataformas de streaming,
na Deezer, no Spotify, Google Podcast, várias outras. E também no canal do YouTube da nossa paróquia, porque tem muita gente, como aqui a gente é uma comunidade periférica, tem muita gente que não tem acesso a esses players, né? Então a gente também tá no YouTube da nossa paróquia. E Padre João Carlos, que eu acho que vocês aí da TV já conhecem, né? Ele canta, é salesiano também, muito meu amigo, então ele me pediu para eu compartilhar também o podcast com a rádio web que ele tem. Então toca também na rádio dele e em outras 2 rádios FMs daqui do Nordeste, uma no Juazeiro e outra em Fortaleza. Padre Antônio reforça ainda como é importante poder contar com a juventude e transmitir os valores do Evangelho através dos meios de comunicação de forma criativa. E esse podcast ele serve também como essa ferramenta, né? Os próprios jovens propuseram ele, então é importante também a escuta que a igreja faz, né, dos jovens da sua comunidade, dos jovens do mundo que escutam a gente, que conversam conosco. E aí esse podcast existe, por graça de Deus, vinda pela voz dos meninos. Os jovens daqui da nossa paróquia animaram a gente. E eu acho importantíssimo que a igreja esteja cada vez mais ligada a essa forma de se comunicar, né? Porque é uma forma direta, clara e que consegue acessar uma parte da nossa sociedade que infelizmente não é toda que tem acesso aos meios digitais de comunicação, né? Pouquíssima parte, inclusive, tem acesso, mas é uma parte que é pensante e atuante socialmente falando, são agentes de mudança social.